Um famoso teólogo que foi professor de São João Paulo II era um dominicano francês. O nome dele era Garrigou Lagrange, espero que tenha dito certo. Esse professor de São João Paulo II, ele dizia o seguinte: uma obra de Deus, ela é composta por quatro tipos de pessoas. Quatro tipos de pessoas. A primeira, uma obra de Deus vigorosa, são alguns santos, não muitos, mas alguns santos, pessoas que se decidiram, pessoas que começam a dar frutos de santidade na sua vida. Alguns. A maior parte desta obra de Deus é de fervorosos. E aí entra a definição dele que ele dá de fervorosos. Quem são os fervorosos? São aqueles que tendem para a santidade, que ainda não são santos, mas apesar da sua fragilidade, apesar dos seus limites, apesar dos seus desafios, eles escolhem ser santos. Eles começam a trilhar pela força da graça de Deus, não pela força do braço dele, mas porque foram visitados por Deus, eles escolhem trilhar um caminho na santidade. Estes fervorosos são aqueles que buscam dia a dia fazer novos progressos na oração, no recolhimento, na mortificação, na pureza de consciência, na humildade, no serviço aos outros. Aí diz, uma obra vigorosa. Primeiro tipo, alguns santos. Segundo tipo, a maior parte, fervorosos, que tendem, escolheram e caminham para a santidade. Aí tem um terceiro tipo, que são os tíbios. E ele diz, poucos tíbios. Quem são os tíbios? Tíbio é morno. E ele define assim: os tíbios foram aqueles que tiveram a experiência de Deus, serviram a Deus no seu passado com fervor e fidelidade, mas pouco a pouco, abusando da graça divina, vão tendendo para a indiferença. São aqueles que não têm o desejo sincero da santidade. Ainda que evitem o pecado mortal, vão tornar-se tíbios, mornos. E como são tíbios e mortos, dizia esse professor, vão corromper muitos outros. E o quarto tipo de pessoas são aqueles, uma obra vigorosa, alguns santos, a maior parte tíbio, ou a maior parte que fervorosos, poucos tíbios e pouquíssimos maus cristãos. O que são esses maus cristãos? São aqueles que têm uma vida dupla, que aparentemente são cristãos, mas escolheram, não é por causa da sua fraqueza somente, mas escolheram viver uma duplicidade de vida.